Declaro aberta esta sessão da 5ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, do dia 22 de agosto de 2017, cumprimentando os eminentes pares, os representantes do Ministério Público, senhores advogados, senhoras e senhores, nossos funcionários, senhores servidores. Gostaria desde já de deixar registrado um voto de pesar pelo falecimento da mãe da desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, Dona Maria de Araújo Franco Lima. Deixar ciente a doutora Maria Laura, a desembargadora Maria Laura, que todos nós estamos solidários com ela nesta ocasião difícil pela qual ela passa. E hoje teremos a oportunidade, já vimos no site, no grupo, eu tomo a liberdade de anunciar a missa que ela fará realizar na Igreja de Fátima, hoje às 20 horas, na cidade de Fátima, que é perto da Assembleia. Então, ficam aqui os nossos votos de pesar e a nossa solidariedade. Adesão de todos os desembargadores do Ministério Público, e cito a senhora secretária que remeta o ofício à família Hurtado. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência a palavra pela ordem para a adesão que manifestar de minha parte, é claro, a adesão que todos já demos sobre o voto de pesar que Vossa Excelência acaba de propor, a doutora Maria Laura e seus familiares pelo falecimento de sua queridíssima mãe, que vários de nós conhecemos, né, e admiramos de longa data, porque ela se fazia presente eventualmente em sessões do tribunal, no ambiente do tribunal. Me lembro bem da época da posse da desembargadora Maria Laura como presidente do tribunal. Ela estava aí abrilhantando, né, com o brilho que só as mães podem efetivamente dar, né, com a luz que só elas inspiram, que é muito própria das mães, aquela solenidade da qual nos recordamos com muita alegria. E eu a conheci também, e era uma senhora carregada de energia, muito vibrante, né? Então, ficam aqui essas palavras para aderirem à manifestação que Vossa Excelência acaba de fazer e que interpretou a vontade de todos nós. Como a vida é um ciclo imperecível, porque a vida se renova a cada momento, os jovens ocupam um espaço muito importante tanto da sua própria vida como a dos seus pais, e a vida que transcorre por todos os lugares, na ambiência do país e no aspecto institucional, como eu quero frisar aqui para a homenagem que gostaria de pedir, cujo registro gostaria que fosse feito em ata também. E se trata de uma jovem aprovada no concurso do Ministério Público do Estado de Goiás, que é a doutora Gabriela Starling Jorge Vieira de Mello. A doutora Gabriela Starling foi agora recentemente aprovada no concurso do Ministério Público, como eu disse, e será empossada na sexta-feira. Ela é filha da nossa queridíssima Mônica, que vai se tornar agora mãe de uma das mais jovens promotoras de justiça do país, provavelmente, né? E do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. Portanto, ela está de parabéns, é claro,
pela sua integração a uma carreira que é absolutamente notável, né? O Ministério Público é a instituição que mais vigor recebeu da Constituição de 1988, mas não só recebeu, o Ministério Público vivificou esse vigor e o renova a cada instante. Está aqui presente entre nós a doutora Maria Helena Gautier, que é uma presença viva disso que eu acabo de dizer, né? E nós todos admiramos. Então, uma jovem que se integra por mérito próprio, num concurso que a gente sabe que sempre é muito difícil, a esta carreira absolutamente admirável. Eu quero desejar a ela que tenha muito sucesso, nem é preciso, certamente terá, pelos exemplos em família, já de sua mãe, né? Nossa servidora que tanto admiramos e querida de todos nós, profundamente dedicada e devotada ao seu ofício, e ao seu pai, que construiu uma carreira, sem dúvida alguma, muito brilhante, como nós todos sabemos, né? Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, palestrante, conferencista, profundamente vinculado a tudo quanto diz respeito àquela egrégia corte e ao próprio direito do trabalho, e a importância desta identificação e dessa dedicação se torna cada vez mais relevante, mais pública e mais relevante, especialmente num momento como esse, que atravessamos de tantas mudanças, de tantas reformas, de tamanha perplexidade e tal. Então, a doutora Gabriela vai seguindo aí nessa boa senda, melhor não poderia ser. Então, eu proponho que se faça esse voto, que conste de ata esse voto, que é de louvor a ela e de cumprimentos muito sinceros aos seus pais e familiares. Claro, com a adesão de todos nós, do Ministério Público, e também faço questão de, em meu nome, registrar, tendo ao meu lado, né, a mãe feliz e satisfeita e podendo me orgulhar de me dizer amigo do ministro Luiz Felipe, que foi nosso colega, passou pelo primeiro grau, foi desembargador e foi a ministro, assim como o seu pai, que também honrou os quadros da Justiça do Trabalho. Então, fica registrado. O nosso abraço à doutora Mônica é pessoal e solicito a Mônica que envie ao ministro Luiz Felipe nossas felicitações. E a você, Mônica, nós abraçamos pessoalmente. Obrigada. Bom, nós temos, dando início aos trabalhos, nós temos um processo no PJE, mas o PJE está vinculado ao oitavo andar neste momento. Como assim vincular? Está coligado, porque há uma sustentação oral lá agora. Ah, sei. Isso impede a coisa? Aí a gente tem que esperar. Sustentação à distância. Ah, entendi. Eu não disse a distância, Entendi. não, eu esqueci, então. É a distância. Então, nós vamos, observando a ordem de preferência, fazer o pregão primeiro de um processo físico. Sim, pois não. Na pauta de sustentações orais, né? Exato.
Nós iniciaremos com o número 18 da pauta, 375/2015-111. Relator, desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, revisor, desembargador Oswaldo Tadeu e terceiro votante, o desembargador Manuel Barbosa da Silva. Recorrentes, Caixa Econômica Federal, Juliana Vale do Olabella, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o advogado Elda Carla Andrade Alves, pela parte Juliana Vale do Olabella. O senhor tem a palavra. Senhor desembargador presidente, demais componentes dessa igreja turma. Tá? Só o advogado não é a Elda, foi trocado. Ah, foi O trocado. advogado vai sustentar Arthur. Acho que tá. Não entendi. Eles alteraram aqui a inscrição e vai ser o advogado Arthur Moreira Diniz, né? Obrigado. Pela segunda recorrente, Juliana Vale do Olabella. Pois não. Tem a palavra. Senhor desembargador presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais membros dessa igreja turma, a sustentação aqui vai se cingir apenas ao pedido que foi feito pela segunda recorrente de extinção do processo no que tange à questão do divisor, tendo em vista a noticiada existência de ação coletiva com decisão transitada em julgado sobre a matéria, até mesmo para que se evite decisões conflitantes, e a recorrente tomou conhecimento da existência dessa decisão transitada em julgado a posteriori a interposição do recurso ordinário. Então, viemos à tribuna apenas para reiterar o pedido de extinção do processo com relação à questão do divisor, para que a reclamante, ora recorrente, possa ser beneficiada pela decisão proferida na ação coletiva que tem a mesma matéria que você requer. Qual que é o número desse ofício? É o número 18. 18 da do pauta. desembargador Márcio, né? O desembargador Márcio é relator. O revisor, doutor Oswaldo, e o terceiro votante, o doutor Manuel. Não, eu não participo. Por isso que eu estava procurando aqui, não estava achando, porque o Márcio Vidigal é o relator. Né? Eu sou o relator. O processo já se encontrava em segundo grau quando veio um pedido de desistência a respeito do divisor. E a reclamante parece que tem uma outra ação, né? Me permite, excelência? Me permite um esclarecimento? Na verdade, o pedido não é de desistência, o pedido é de extinção do processo no que tange ao divisor, tendo em vista que há uma ação coletiva com o mesmo objeto que já possui decisão transitada em julgado, em que a reclamante é beneficiária. O pedido que chegou até o relator é de extinção. E o voto, então, doutor, eu vou ler para o senhor para que eu possa... o voto é no seguinte sentido: impende salientar que não se cogita de renúncia ao direito no qual se funda a ação. Manifestação de vontade unilateral que deve ser acatada pelo juízo, porque a renúncia não há como impedi-la. Afinal, a demandante deixou claro que pretende se beneficiar da coisa julgada operada na ação coletiva 672/9/2013-503/0013, folha 1728, verso, na qual foi reconhecido o direito dos bancários substituídos, a incidência do divisor 150 ou 200, jornada diária de 8 horas, na apuração do salário hora. Em outras palavras, ela busca obter tutela mais favorável, considerando que o colégio do Tribunal Superior do Trabalho alterou recentemente o posicionamento sobre a matéria, antes do trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos. Porém, o requerimento em tela foi somente apresentado após a decisão plenária da Corte Superior, quando os presentes autos já se encontravam em segundo grau para exame dos recursos interpostos. Por este motivo, ele deve ser examinado à luz do artigo 485, parágrafo 4º do CPC, segundo o qual, uma vez oferecida a contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu. Não há renúncia a pedido de extinção. E, por isso, entendendo como desistência,
abriu-se vista à Caixa Econômica e ela não concordou com a desistência. E é por isso que eu estou indeferindo o pedido de desistência com relação ao divisor. Então, como se trata de uma matéria preliminar, que o eminente advogado tribuna, não apenas da tribuna, já havia suscitado, mas insistiu da tribuna, e eu vou colher os votos para ver se a gente vota ou não a questão do divisor. Porque se houver o acolhimento da extinção, não chegaremos a votar o divisor. Eminente desembargador Oswaldo. Vossa Excelência está entendendo que não deve... Estou indeferindo a desistência. Ah, pois não, eu estou de acordo com Vossa Excelência. Terceiro votante, eminente desembargador. Senhor presidente, essas questões de jurisprudência, eu fiquei vencido muitas vezes, acabei jogando a toalha nessa questão, porque eu aprendi no Manual de Processo Civil do professor José Frederico Marques que quando o substituto processual atua numa ação, ela faz coisa julgada para o substituído também. E aqui a súmula do tribunal acabou, antes de eu chegar no tribunal, em sentido contrário. E exatamente para evitar isso, um julgamento conflitante. A reclamante não queria a substituição processual. Perdeu aqui, o substituto ganhou lá. E agora? Em relação à conclusão, eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência. Então, há unanimidade, né? Bom, no final, eu lerei toda a conclusão, inclusive quanto ao restante da matéria. Eu não sei se o senhor já se pronunciou sobre o restante da matéria, já? Excelência, a questão com relação ao divisor já está pacificada pela relação da súmula 124. Eu só gostaria de esclarecer que o pedido não foi de desistência. Não, doutor. Foi feito ao mesmo. O senhor vai falar sobre o resto, o senhor já disse? Porque isso aí o tribunal... Sim, Excelência, me dou por satisfeito. Obrigado. Bom, eu estou dando provimento para excluir da condenação as diferenças das horas extras em razão da rejeição da desistência. No recurso da reclamante, diferenças salariais, cargo de gerência, eu também estou a testemunha da ré, como confessado pela autora, ressalvados os interregnos de substituição formal, ela não possuía senha para operação de crédito, não detinha eu perdi poderes para assinar contratos e, neste quadro, reconhecer o desvio de função e o consequente pagamento da gratificação integral do cargo em tela implicaria substancial redução dos atributos do cargo, conferindo tratamento igual a situações desiguais. Eu estou indeferindo o pedido de desistência das diferenças de horas extras e reflexos, formulado pelo reclamante às folhas 1728 e 1729, nos termos do artigo 485, parágrafo 4 do CPC. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes no mérito do provimento ao apelo da reclamada para absolvê-la da condenação e nego o provimento ao apelo da reclamante, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, invertendo-se os ônus da sucumbência com custas processuais pela reclamante no importe de R$ 900, calculada sobre o valor atribuído à causa de 45 mil, isenta. Desembargador Oswaldo. De acordo. Desembargador Manuel. De acordo. E assim se decide, por unanimidade. Muito obrigado, boa tarde. Agora nós vamos para o PJE, porque já está conectado com o foro de Juiz de Fora. Nós vamos para a sala do doutor Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, número 23 da pauta. Eu tenho que entrar aqui. O RO 10509, dígito 14, 2016. Recorrentes: Tayane Deodoro Zilman, Brasil Center Comunicações Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrita a advogada Paula Carrara da Silva, pela reclamada Brasil Center Comunicações Limitada, hora recorrente. Se bem que agora é PJE. Agora está presente? Bom, mas eu também posso entrar aqui pelo distância. número da pauta, né, Manuel? Doutora Paula Carrara da Silva, pela reclamada Brasil Center Comunicações Limitadas, hora recorrente. Pois não. Doutora Paula, a senhora nos ouve?
Ouço, Excelência. Pois não. A senhora tem a palavra. Uma boa tarde, Boa ilustres desembargadores, componentes dessa mesa, ilustre representante do Ministério Público, senhores servidores e colegas advogados presentes. Eu venho sustentar as razões recursais da Brasil Center, chamando atenção para o fato de que, embora singelas essas razões recursais, o deferimento, o provimento do recurso ordinário é a medida que se impõe a fim de evitar o enriquecimento ilícito da obreira, uma vez que a reclamada foi condenada aos depósitos de FGTS referentes ao período em que a reclamante esteve em gozo de auxílio maternidade. No entanto, a reclamada provou que as folhas 57 desses autos eletrônicos, o documento esse que se trata do extrato da conta vinculada e que foi juntado aos autos pela própria reclamante, consta o depósito referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2014. Sendo assim, não há que se falar em novo depósito, uma vez que já feito. Sendo assim, a reclamada requer o provimento do recurso, e eu aproveito para sustentar também as contrarrazões de recurso ordinário, pedindo que sejam rejeitadas as razões recursais da obreira, uma vez que o laudo pericial foi categórico ao informar que a reclamante nunca foi portadora de doença ocupacional. Sendo assim, não há que se falar em estabilidade, em direito à estabilidade, na medida em que o último benefício previdenciário usufruído pela reclamante foi um benefício comum, auxílio-doença comum, B31, não havendo que se falar em estabilidade. Além disso, o primeiro benefício previdenciário recebido pela reclamante, ele se encerrou em 13 de agosto de 2015, não havendo também que se falar em estabilidade, e o auxílio maternidade se encerrou em 10 de junho de 2015, na verdade, a estabilidade se encerrou em 10 de junho de 2015, na medida em que o benefício teve seu fim em dezembro de 2014. Eu ratifico, portanto, também as demais contrarrazões recursais, requerendo especial atenção de Vossas Excelências, e eu agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Pois não. Desembargador Oswaldo. Pois não, Excelência. Eu vou direto à conclusão, porque a conclusão por si só é explicativa. Eu estou conhecendo o recurso ordinário da reclamada e da reclamante. No mérito, dando provimento parcial da reclamada para excluir da condenação o pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período de licença maternidade, de 13 de agosto de 2014 a 10 de dezembro de 2014. Ao da reclamante, dou-lhe provimento parcial para crescer a condenação o ressarcimento das despesas relativas ao auxílio creche, referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2013, no valor de R$ 3.630. A parcela do auxílio creche tem natureza indenizatória, conforme previsto em norma coletiva. E mantém o valor da condenação, porque ainda é compatível com os títulos condenatórios. É minha proposta de voto, Excelência. Pois não. Eminente juiz, desembargador Manuel. De acordo, Excelência. Eu também estou de acordo, presidente. E assim se decide, nos termos do voto do relator por unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Agora nós vamos voltar nos autos físicos, que é o último que nós vamos ter de sustentação oral, que é o número 38 da pauta, é o número 1458-2001-001. O relator é o desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, o revisor é o desembargador Manuel Barbosa da Silva, o terceiro votante é o desembargador Marcos Moura Ferreira. Agravante, Ministério Público do Trabalho, agravada, Prosegur Brasil S.A., transportadora de valores e segurança. Inscrito para sustentação oral, o advogado Rodrigo Senese pela Prosegur e pelo Ministério Público do Trabalho, a procuradora Maria Helena da Silva Gutierrez. Número 38 da pauta. Pois não, tem a palavra a ilustre representante do Ministério Público, que é agravante.
Se me permite, presidente e representante do Ministério Público, por uma questão de ordem, houve uma petição da Prosegur no dia 16, no qual nós solicitamos a retirada de pauta e a nulidade da intimação para contraminuta de agravo de petição, feita em advogado anterior a nós. Nós juntamos procuração e requeremos a publicação em nome de advogado específico. Essa petição foi protocolizada no dia 16, através de e-mail eletrônico, consta até no sistema já do tribunal, por isso peço vênia pela interrupção, mas acredito que necessária para fins, pelo menos, de esclarecimento desse ponto. Pois não, Excelência. Realmente o doutor tem razão. Eu despachei nesse processo hoje, como Vossa Excelência sabe, eu estou de férias, e só vi essa petição hoje, despachei trazendo, como o processo já se encontrava em pauta, eu trouxe ele, então, à sessão para apreciação dessa matéria. Eu entendo, data vênia do que foi falado da tribuna, que houve realmente um pedido para que fosse intimado um outro advogado no curso do processo. No entanto, ainda nesse mesmo processo, não há nenhuma impugnação ou qualquer argumento que possa retirar os poderes que foi dado ao doutor, agora me falta o nome, durante o processo. Então, e pior, na petição que foi deferida a intimação desse primeiro advogado, consta lá que serão que as notificações, intimações e etc., os atos de comunicação do juízo, enfim, deverão ser todos exclusivamente remetidos ao doutor André. Agora eu lembrei o nome dele. Então, o doutor... Não é necessário, não. Então, o doutor André manteve-se no processo. Apesar de ter vindo uma petição depois, indicando um outro advogado, o doutor André permaneceu com o requerimento dele, mantido na íntegra, de que fosse... ele exclusivamente a conclusão é essa, mantido no processo. Então, portanto, eu entendo que não há nenhuma nulidade. Foi feito exatamente conforme a reclamada requereu anteriormente e, posteriormente, não houve esse pedido que fosse feito exclusivamente no nome do advogado que anteriormente defendeu. A reclamada ainda defende, não sei. Mas eu entendo que não há nulidade a ser declarada, não, que está perfeito o processo para julgamento. É a forma que eu entendo. Agora eu trouxe para submeter a Vossas Excelências, aos meus pares, para saberem do mesmo que se mantém a mesma opinião. Pois não. Eu entendo até que Vossa Excelência, sendo o relator, como condutor do processo, já poderia, mas Vossa Excelência teve a gentileza e o processo já estava em pauta. Já estava em pauta, então, né? aí eu achei mais prudente trazer a julgamento. O segundo votante é o... Doutor Manuel. Do desembargador Manuel. De acordo. Desembargador Marcos Moura. Eu estou de acordo. Fica indeferido o pedido, doutor. Eu só gostaria que registrasse na ata, porque nós não temos isso aqui no voto, porque tomei conhecimento só hoje. Pois não. Foi requerido da tribuna pelo doutor Rodrigo Rosalém Senese. Foi da... Prossegur. Da Prosegur. Da Prosegur. Da reclamada. Agravada. O adiamento, né, doutor? Foi feito o requerimento de retirada de pauta e notificação para contraminuta de agravo de petição. Notificação para contraminuta. Agravo. Foi indeferido pela Igreja Turma. Vai usar a palavra? Primeiro, o Ministério Público usa. Perfeitamente. Excelentíssimos julgadores, o caso aqui demonstra uma interpretação dada pelo juízo de primeiro grau que viola frontalmente a Constituição Federal no que diz respeito à coisa julgada. Esse processo ele está em execução desde que retornou
do TST. Ele esteve suspenso, como Vossas Excelências bem devem ter observado, porque não havia uma fiscalização solicitada, mas o próprio Ministério Público tomou algumas providências no sentido de verificar se havia algum descumprimento do acordo judicial, e pediu a suspensão do processo por 1 ano. Retornando, o Ministério Público, então, pede para juntar documentos e o juiz simplesmente determina que seja o processo, encerra a execução e determina que sejam os autos encaminhados ao arquivo. Bom, porque não haveria sucessão aí abrangendo as obrigações, mas a sucessão trabalhista abrangeria exclusivamente a multa que estava sendo executada anteriormente, quando houve a sucessão trabalhista. Bom, a sucessão trabalhista, ela não distingue os artigos 10 e 448 da CLT, eles não distinguem o que está sendo sucedido ou não. O que se sucede é todo o conjunto de obrigações da empresa, os contratos, todos os deveres que ela tem em relação aos trabalhadores são transferidos para o sucedido. O acórdão regional, ele discorre sobre a sucessão e deixa muito claro isso. Ele fala, daí obrigações e direitos se transferem por imperativo legal em face da sucessão ocorrida. Então, em nenhum momento, nem a decisão regional, nem a decisão do TST, que confirmou a sucessão trabalhista, deveriam fazer qualquer exceção. Quem deveria procurar alguma exceção, que não caberia, mas quem deveria instigar essa discussão, seria a empresa. E essa discussão não foi feita. Mas eu tenho certeza que não caberia, porque, na sucessão, todo o passivo e ativo é transferido para o sucedido. E foi exatamente o que aconteceu. Na época, se discutia uma multa, mas não houve sucessão. O tribunal, em momento algum, falou que a sucessão trabalhista restringia-se àquela multa. E nem poderia, porque a sucessão ela tem essa abrangência, né, de todas as obrigações relativas aos empregados. A sucessão trabalhista ela é abrangente assim. Então, as obrigações de fazer, que foram objeto de acordo, de não fazer, principalmente objeto de acordo, e de fazer no sentido de estar respeitando a jornada, que foi aqui decorrente de decisão judicial, todas elas foram transferidas para o sucedido, assim como a multa que já foi executada anteriormente. Então, a interpretação do juízo de primeiro grau, que acolheu a argumentação da empresa, a argumentação, inclusive, tardia, porque já havia manifestado nos autos várias vezes, e já tinha sido citada várias vezes nos autos, e depois é que criou essa discussão, esse argumento, e foi acolhido pelo juízo. Esse acolhimento ele fere a coisa julgada. A sucessão já foi reconhecida, ela não se restringiu à multa que estava sendo executada em 2012, ela foi abrangente na forma do acórdão regional, confirmado pelo TST. Né? Então, essa decisão merece ser reformada, porque, do contrário, o que nós teremos aqui é uma violação à coisa julgada. Né? Violação além de violação aos artigos 10 e 448 da CLT, porque estaremos excepcionando o que a lei não excepciona. Ela não diz que é preciso que se estabeleça o que está sendo sucedido, se é essa ou aquela parcela. Não. A totalidade das parcelas, né, dos créditos, dos débitos, das obrigações relativas aos empregados, são transferidas na sucessão. E não existe a exceção que foi acolhida em primeiro grau. Por isso, eu peço aos excelentíssimos julgadores que deem provimento ao recurso, ao agravo de petição do Ministério Público do Trabalho e garantam a continuidade da execução para verificar as obrigações objeto do acordo, no sentido da revista íntima que era feita, obrigações de não fazer, principalmente, e a obrigação objeto da decisão judicial relativa à questão da jornada de trabalho dos empregados. Obrigada.
Pois não, tem a palavra, doutor. Excelência, nobres julgadores aqui presentes, nobres colegas também presentes aqui. Primeiramente, reitero a nulidade do julgamento ante o pedido realizado, ciente das decisões que foram tomadas aqui em tribunal. Gostaria de consignar meus protestos por cerceamento de defesa, uma vez que há pedido expresso na petição anteriormente apresentada, a qual foi alvo de recurso pela ilustre representante do Ministério Público, para que todas as publicações saíssem em nome de advogado diverso daquele que efetivamente saiu. Inclusive, hoje houve juntada de nova procuração, o que automaticamente revogaria os poderes do doutor André, o qual foi mencionado, ou seja, ele sequer tem representação nos autos. Então, primeiramente, gostaria de consignar, Vossa Excelência, em ata a qual constou em deferimento, os protestos da empresa no particular. No mais, não tivemos acesso ao agravo de petição. Rebato aqui as argumentações feitas pela ilustre representante do Ministério Público, no sentido de que, a despeito do que foi comentado, a sucessão limitou-se à multa. Em nenhum momento foi veiculada a sucessão das obrigações também daquelas que foram assumidas por empresa antiga e deferidas em sentença, e não se pode agora reaquentar uma situação que já foi abrangida pela preclusão. Além disso, também não houve motivação para tanto. O processo encontrava-se arquivado e esse também foi um dos motivos da decisão da juíza Acó, a qual manteve a negativa da juntada de documentação, pois qualquer motivo aparente não se fazia presente naquele momento. Então, reiterando a nulidade do julgamento e aproveitando o ensejo em apenas escutando a sustentação, rebater o que foi dito, é o que temos a sustentar, Excelência. Pois não, eminente desembargador, relator. Excelência, quanto à nulidade, a matéria já está preclusa, já foi decidido por essa Corte. Agora, quanto ao mérito do processo, propriamente dito, eu entendo que razão não assiste ao Ministério Público, porque, conforme o doutor, que pouco teve acesso ao processo, teve ocasião de especificar, a sentença exequenda determinou expressamente que a empresa Transpev, que foi sucedida pela Prosegur, unicamente as obrigações de fazer e de se abster de praticar determinados atos. Então, portanto, e ficou determinado ainda que a sucessora Prosegur demonstrasse o cumprimento de tais obrigações impostas à Transpev. Portanto, isso aí se tornaria uma violação à coisa julgada, que isso aí não houve. O que houve tão somente foi a condenação da reclamada, agora gravada, em manter, em pagar a multa. E essa aí, conforme a própria ilustre representante do Ministério Público teve ocasião de demonstrar, já foi pago. Então, portanto, o prosseguimento da execução em fase da empresa sucessora se deu apenas com a finalidade de pagamento da multa combinatória imposta à empresa sucedida, o que já foi feito, em caso de descumprimento das obrigações determinadas na sentença exequenda. Eu entendo que, por se tratar de direito patrimonial personalíssimo, então, portanto, não caberia à sucessora a fazer essa fiscalização. E, além do mais, o próprio exequente informou que não constatou o descumprimento das obrigações combinatórias, de modo que a medida por ele requerida se revela inútil. Então, portanto, eu estou, dessa maneira, indo direto à conclusão, eu estou conhecendo do agravo de petição do Ministério Público do Trabalho e, no mérito, negando-lhe provimento. É dessa forma que voto. Eminente desembargador Manuel Barbosa. De acordo. Desembargador Marcos Moro. Presidente, eu achei essa situação uma situação complexa. Até minha tendência inicial, quando examinei o processo, examinei a questão no âmbito do voto relator, era acompanhá-lo, mas esse caráter de universalidade que se deve atribuir à sucessão precisa, de fato, ter a sua confirmação a cada situação, a cada caso, ou não, confirmar-se ou não. Eu vou pedir vênia para ficar aqui com uma segunda possibilidade, que é exatamente esta de dar-se provimento. Pela posição que a sucessora ocupa e pela especificidade
da obrigação estabelecida no título em execução, porque é uma violação constatada, que se pode corrigir, que possivelmente se corrigiu, etc., mas, de qualquer maneira, é preciso dar sequência ao procedimento, que só pode ser feito através do pedido que o Ministério Público formulou à juíza de primeiro grau. Portanto, eu vou pedir vênia e me valendo até de fundamentos expendidos pelo próprio eminente relator, ficar aqui com a outra opção de voto, que é no sentido de dar provimento ao recurso. Ficamos alvitrados nessa segunda opção. Quer dizer, ficaria vencido e provia o recurso. Pois não, eu proclamo, então, que a turma decidiu nos termos do voto do desembargador relator, vencido o desembargador Marcos Moura Ferreira. Doutor, os protestos estão consignados em ata. Muitíssimo obrigado. Em ata não, na certidão. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Bom trabalho a todos. Então, agora nós vamos passar para o PJE. Acabar as inscrições dos autos físicos. Na sala de 14 e 1, porque na sala do Dr. Marcos Moura não há nenhuma inscrição para sustentação oral. Aí nós vamos para a sala de 14 e 1 do Dr. Márcio Flávio Salem Vidigal. Vamos começar com o número 10 da pauta, que é o RO 10.705.66/2016. Recorrentes: Gabriel Pinheiro Gomes, Sonda Procuort Informática. Recorridos os mesmos e Valorec Tubos do Brasil S.A. Inscrito para sustentação oral o advogado Rafael Andrade Pena, pelo reclamante Gabriel Pinheiro Gomes, ora recorrente. Número 10 da pauta. Pois não. Tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes da Igreja Turma, senhora secretária, senhora representante do Ministério Público, demais colegas, boa tarde. Excelência, em que pese os diversos pontos apresentados na petição de recurso do obreiro, vou me ater apenas a 2 pontos principais. Primeiro, com relação ao indeferimento das férias em dobro, o reclamante ousa discordar da sentença primeira pelo seguinte ponto. Em primeiro lugar, ante a alegação de trabalho em férias, foi feito um pedido por parte do reclamante de exibição dos cartões de ponto, a fim de que fosse demonstrado o labor justamente no período em que deveria estar gozando férias. Os cartões de ponto trazidos aos autos pela reclamada diziam respeito a outro funcionário que não o reclamante. Ainda, quando da promoção da instrução processual, da colheita dos depoimentos, a preposta em sede de depoimento apontou que não sabia quando o reclamante tinha tirado férias. Nesse diapasão em que pese a sentença ter apontado que o reclamante não fez prova do labor em período que deveria estar gozando férias, a ausência dos cartões de ponto do reclamante, conjugado com o depoimento da preposta, revelariam elementos para a reforma que ora se pretende. No outro norte, com relação à indenização fixada a título de danos morais, no importe de R$5.000, o reclamante trouxe em suas razões de recurso até uma tese bem interessante, nova, por sinal, no âmbito desse TRT, de origem de estudos a partir do desembargador Pepe Chaves. Ele traz um trabalho no qual, aplicando-se um algoritmo de Fibonacci, e utilizando várias questões de análise, grau de culpabilidade, proporção do ato e a própria extensão do dano. Se formos utilizar a própria sistemática sugerida
pelo desembargador daqui dessa própria casa, a monta fixada a título de R$ 5.000, dado as circunstâncias do trabalho desenvolvido e pela forma em que a reclamada, através de seus prepostos, tratava os reclamantes, o reclamante e os demais funcionários do setor, a indenização fixada a título de R$ 5.000, que revelaria quase 2 vezes o salário mensal percebido, a remuneração mensal percebida pelo reclamante, entendemos que não atingiria o caráter punitivo e pedagógico na indenização, muito menos o reparatório. Então, nesses termos, Excelência, apenas em relação a esses 2 pontos, pediria que fosse dado provimento ao recurso do obreiro, além dos demais temas cujas razões ficam ora reiteradas, e fosse negado provimento ao apelo da reclamada. Em relação ao apelo da reclamada, um tema que vale a pena destacar, que é de crucial importância, a reclamada alega cerceamento de defesa, ao argumento de que não pôde ouvir a sua testemunha. A argumentação não se sustenta. Na audiência inicial foi apresentado que a reclamada levaria suas testemunhas independente de intimação. No dia da audiência de instrução, a reclamada sustentou que a testemunha, por ela convidada, não teria comparecido e, em face disso, requereu o adiamento. Diante das próprias declarações anteriores da reclamada de que levaria independente de intimação, como bem pontuado pela sentença Primeva, a reclamada assumiu o ônus de levar testemunha. Além do mais, diante da própria facilidade que ela teria de levar qualquer outro funcionário do setor, a alegação não sustentaria, razão pela qual, apenas em relação a esse ponto, pugnaria, além dos demais, pelo desprovimento do apelo patronal. É o que se espera. Quanto ao recurso da reclamada, que eu estou apreciando em primeiro lugar, porque é uma questão prejudicial, já que ela argue pretexto vício negativo de cerceio de prova, estou rejeitando e negando o provimento. Ela havia dito que a primeira reclamada, que as suas testemunhas compareceriam independentemente de intimação. E não foi o que ocorreu. Da parte das férias, eu francamente são as férias no recurso da reclamada. E no recurso do reclamante, a matéria comum, eu estou negando provimento a ambos os recursos. Ando aqui verificando, a não ser que esteja enganado, esse equívoco quanto ao recibo. Horas extras, intervalo intra-jornada, controle de ponto, eu estou negando o provimento e o recurso da reclamada sobre recolhimentos previdenciários, eu estou também negando o provimento, que apesar de juntar o seu contrato social, a reclamada não fez prova específica e suficiente de que se qualifica nas classes econômicas beneficiadas pela Lei 12.546 de 2011. O reclamante faz menção às férias, eu acabei de verificar que eu não vi esse equívoco. Senhor presidente, pela ordem, eu sou o segundo votante. Só para esclarecer, enquanto o advogado suscitou a questão da tribuna, eu fui verificar no processo aqui. Ele indica que ID B88A, não é esse? Sim, lendo a sentença, ela expressa
o juízo de origem colocou expressamente que, ao contrário do que é alegado pelo reclamante em impugnação, os cartões de ponto, embora britânicos, foram sim juntados aos autos sobre o ID 68509 D5 e seguinte. Então, me parece que é um esforço de argumentação do advogado, mas não corresponde à realidade dos autos. Não dá Sim, perfeitamente. Quanto aos honorários, eles também estão negando provimento em razão da súmula 37 deste regional, segundo a qual, todos nós sabemos, é indevida a restituição à parte, nas lides decorrentes da relação de emprego, das despesas a que se obrigou a título de honorários advocatícios contratados. Não estou negando o provimento. Em síntese e em conclusão, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos e, no mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada, sonda Procwork Informática Limitada, tão somente para determinar a aplicação, no caso, da OJ 394 da SDI 1 do Conselho do Tribunal Superior do Trabalho e mantém o valor da condenação. Eminente juiz João Bosco. Inteiramente de acordo. Pois não. Eminente desembargador Manuel. Gente, eu fico conhecido na questão das férias, que eu estou olhando os registros de ponto aqui. Dá um nome de empregado aqui, é outro empregado, Carlos Vinícius Campos Silva. Pois é, eu não consegui ver isso. Vou ver se tem mais registro de ponto. Eu abri 16 páginas de registro de ponto aqui, tudo no nome Nesse ID... Vossa Excelência verificou o ID que a sentença mencionou? Qual que é o ID que a sentença mencionou? 68509 D5. Controle de frequência, Gabriel. Não, entrei no controle de frequência aqui, está Gabriel, ID 814 1F69. Deixa eu ver se tem outro aqui. 80 aí? 81 41 F69. Esse é o ID em que está o recibo de... Controle de ponto que eu abri. Está escrito na frente, controle de ponto Gabriel, mas só que o que está lá dentro está em nome de outro empregado. Que página que está isso? Folha, é página do PJR. ID. Do ID, a página do ID. Está na página 12. 12? No meu aqui está na 12. Eu fui lá. E é 80 aí? Peraí. 12. Controle de frequência está aí. Veio na terceira coluna. Tipo do documento, controle de frequência. 81, 41. Controle de ponto? É controle de frequência. 81, 41, F69, é esse? Abre esse PDF e dá uma olhada. Nome do empregado. O empregado o reclamante é... Gabriel Pinheiro Gomes. Vossa Excelência chegou a verificar isso? Eu estou aqui tentando verificar. Reclamante é Gabriel Pinheiro Gomes. O ponto que está aí, além de não ter assinatura, ser um ponto... É espelho de ponto. Jornada rígida, tem nome de outro empregado. Um cartão. Olha aí, são vários. São 16 páginas. Fazendo download aqui. Você está falando todos os cartões? Estão todos com o mesmo nome. Hein?
Todos são Carlos Vinícius. Mas eu só estou vendo um. No aqui. ID que o juiz mencionou na sentença, o juiz é o doutor Eduardo Ferri. Eu encontrei aqui, controle de frequência. São espelhos de ponto com o nome do empregado Gabriel Pinheiro Gomes. Então, e aí vários meses. Abril de 2012, maio de 2012. Então retiro, porque eu abri um outro aqui com outro controle de maio de frequência. 2012, Não junho, sei por tá, que veio parar aqui. Tudo aqui, data bene. Eu não baixei o PDF inteiro, mas está aqui no ID que o juiz mencionou na sentença. Qual que é o nome do ID? Vou repetir aqui. Acho que a insistência merecia até uma reprimenda. 68509D5, juntado em 15 de junho de 2016. Que página do SD tá? Eu não baixei o PDF. Eu posso baixar o PDF aqui? Aí sim. Localizo na página, fica melhor. Página 10. Achou? Página 10? Está Gabriel aqui na página 10. PDF. 15 páginas também. Para cada registro de ponto, 15 meses. O controle de frequência aqui é Gabriel. O outro é de outra. Eu fui no outro. O outro é de outro empregado, mas aqui está certo. Eu retiro a minha. Tá bom. Doutor, fica mantido o voto da minha parte, relator, porque encontramos, os três encontramos os recibos Era só ler a sentença. do Gabriel. O fato de haver outro, não... Vossa Excelência mantém, então, né, juiz João Moura? Vossa Excelência, de acordo. De acordo? Então, proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Muito obrigado, boa tarde. Agora nós vamos para o número 13 da pauta, é o RO 11.216, dígito 10, 2015. Recorrentes, Eugênio Pacelli de Souza, Banco do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, o advogado Yuri Moreira Assis, pelo Banco do Brasil, e a advogada Raquel de Souza da Silva, inscrita pelo reclamante Eugênio Pacelli de Souza, se encontra ausente. É o Yuri Moreira Assis, pelo Banco do Brasil, ora recorrente também. Não que esse da pauta? É o número 13 da pauta, da sala do Dr. Márcio Flávio Salem Vidigal. Tem a palavra. Ilustre presidente, demais desembargadores, colegas presentes, Ministério Público, serventuários, meu boa tarde. Ilustre presidente, eu poderia primeiro ouvir o voto? O resultado? Isso. Pois não. Estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos e, no mérito, negando-lhes provimento. Ok. Ilustres, eu vou me ater aqui apenas à questão que tem sido uma matéria que tanto o banco quanto esse egrégio tribunal tem tratado como matéria de direito, e o banco tem trazido algumas vezes, reiteradas vezes, a questão da origem da verba anuênio, né? E sempre que são exaradas as condenações com relação ao anuênio, não mais se discutindo a questão da prescrição total, mas sim no mérito da questão, o anuênio ele tem sido visto aqui como ele foi criado por norma interna do banco. Quando nós pegamos hoje todo o arcabouço tecnológico que é disponibilizado para o funcionário ter acesso às informações, se a gente entrar no site
da CUT, da CONTRAF. Hoje, todos os acordos coletivos, eles estão nesses sites. Nessa época aqui, 82, 83, 1982, 1983, sucessivamente, não tinha essa tecnologia toda. A informação, o acesso à informação, ele era restrito. Então, o que ocorre? Muitas vezes o banco é condenado dizendo que o anuênio ele teve origem em circulares internas, quando, na verdade, a origem do anuênio ela é no acordo coletivo. As circulares internas, elas refletiam os pontos do acordo coletivo, justamente pelo que eu estou colocando. Não se tinha esse acesso todo à informação. Então, compilava-se aquilo que era mais relevante dos acordos coletivos e trazia para o âmbito interno por meio de circulares. Então, na verdade, o anuênio ele não tem origem em circular interna. Ele tem origem no acordo coletivo e é refletido internamente através das circulares, para informação dos funcionários, e não o inverso. A circular interna, ela não faz norma diante do acordo coletivo, e é o contrário. É o acordo coletivo que é a norma, e a circular interna, ela é para informação. Então, o banco pugna pela reforma do voto, justamente nesse sentido. Não estamos arguindo tão somente a prescrição total, mas sim a origem da verba. E muitos têm sido julgados, inclusive dessa turma aqui, contrários. Mas nós pegamos, por exemplo, julgados da segunda turma, que diz exatamente nesse sentido. Se posso lê-los? Muito breve. De fato, inclusive tinha inscrição até em CTPS. Essa inscrição em CTPS, na verdade, ela também reflete o acordo coletivo, vigente à época. De fato, a CTPS do autor anexada às folhas 20 consta do registro da remuneração composta de valor salarial acrescido de valor devido a título de anuênio. Contudo, tal circunstância não modifica a natureza da parcela e o fato do anuênio ter origem em norma coletiva divulgada por circular interna do banco. Então, mesmo já sabendo que, inclusive, alguns julgados dessa turma são diferentes desse, eu deixo aqui e peço que seja olhado assim, com um pouco mais, não vou dizer de cautela, porque cautela não falta a essa turma, mas olhado por este foco, de que realmente as circulares elas não criaram o anuênio. O anuênio ele vem do acordo coletivo. A circular ela informa no âmbito interno. E é inclusive o que é reconhecido aqui por alguns acordos, não vou ler todos, mas alguns acordos, inclusive, da segunda turma desse tribunal. Meu muito obrigado. Um ótimo restante de semana. Pois não. Eu acredito que o senhor teria querido dizer para que a interpretação fosse feita de outra forma, não é? Isso, excelência. Me desculpe a falta da palavra. Como o senhor tratou apenas deste aspecto da demanda, é até interessante que tenha sido incluído na norma interna do banco. Só que a nossa súmula, a súmula do regional, fala em normas interna e coletiva. Ou seja por ato interno, seja por força de convenção coletiva, a prescrição será a mesma. Ou seja, a origem, no caso, não importará para a solução da questão. Eu me atendo apenas a isso, porque apenas a isso se referiu o doutor advogado, eu indago do eminente juiz João Bosco. Estou de acordo com Vossa Excelência. Desembargador Manel. De acordo. E assim se decide, nos termos do voto do relator, por unanimidade. Agora nós vamos para o número 3 da pauta, é o RO 10-179, dígito 91. Recorrentes: Bruno Gabriel Gustavo Leonardo Zambolini Vicente e Sociedade Educacional Uberabense, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o advogado Silva Mendonça Filho, pela reclamada ora recorrente Sociedade Educacional Uberabense.
Número 3 da pauta. Fala pelo recorrido. Pelo recorrido recorrente, Universidade de Uberaba, Excelência. Pois não, tem a palavra. Apenas uma correção, é Silvio Mendonça Filho. Mendonça Filho. Isso, por gentileza, obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais desembargadores integrantes dessa egrégia turma julgadora, o nosso pronunciamento dessa tribuna, Excelência, restringirá apenas uma matéria, e diz respeito ao adicional extra-classe que foi deferido pelo ilustre sentenciante da sentença ora hostilizada. E a questão, Excelência, data máxima vênia, permite uma interpretação diversa da que foi dada pelo ilustre sentenciante, tendo em vista que o adicional essa classe não se ouvida, que é inerente mesmo à função do professor. Todavia, no caso vertente, estamos diante de uma particularidade, pois trata-se de um professor que leciona nos cursos à distância, modalidade de curso à distância, em que a carga horária de 30 horas semanais é subdividida entre horas atividade e horas aula. As horas aulas são ministradas em encontros presenciais, em poucos dias da semana, ou às vezes até quinzenais, e as horas atividades são remuneradas justamente para que o docente possa corrigir provas, atender a algum esclarecimento de alunos, preparar aulas, etc. Então, esse tipo de remuneração, dada a particularidade do curso, permite que o extra-classe seja pago com a denominação de hora-atividade. E, inclusive, a previsão expressa na Convenção Coletiva de Trabalho de que, dada a especificidade de determinados cursos, o adicional essa classe poderá ser suprimido. E, no caso vertente, ele não foi suprimido, ele é pago através da denominação de horas-atividade. E a grade horária acostada aos autos, nos IDs 738, F631 e seguintes, permite chegar a essa conclusão, em que ele realmente dividia a sua carga horária e, nas horas atividades, ele ficava por conta de preparação de aulas, estudos complementares, etc. Então, dada a essa particularidade, até como uma última oportunidade para que a questão de prova seja reexaminada no processo, já que não teremos mais ocasião no TST, pedimos a Vossas Excelências que examinem especificamente esse ponto dado na sentença e reforme esse particular pela improcedência do adicional essa classe. Muito obrigado pela atenção. Pois não. Indo diretamente ao ponto abordado pelo doutor advogado da tribuna, eu estou entendendo, como o juiz de primeiro grau, que efetivamente o adicional extra-classe é devido, que decorre das próprias convenções coletivas e as alegações recursais da reclamada demonstram que, de fato, e agora também estamos acabando de ouvir, que o adicional não era pago ao reclamante. Eu entendo que a outra parcela não pode fazer o papel do adicional extra-classe e, portanto, estou negando provimento nesse aspecto. Em suma, tendo sido este o ponto principal levantado da tribuna, eu estou conhecendo dos recursos interpostos pelas partes, no mérito, negando provimento ao recurso da reclamada, e quanto ao recurso do reclamante, dando provimento parcial para conceder os benefícios da justiça gratuita. É como voto. Eminente juiz. De acordo. João Bosco. Desembargador Manuel. De acordo. E assim se decide, por unanimidade, nós temos o voto do relator. Obrigado, boa tarde a todos. Agora nós vamos encerrar a sala do doutor Márcio Flávio, vamos entrar na sala do doutor Oswaldo Tadeu, das 14h02 horas.
Vamos entrar no número 68 da pauta, que é o RO 11.965, dígito 43. Recorrentes: Aline Rezende Magalhães, Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, o advogado Bernardo Salete Teixeira, pela reclamante Aline Rezende Magalhães, ora recorrente que se encontra ausente. Ausente, advogado, eminente desembargador Oswaldo, relator, né? Tentando abrir aqui. Qual que é? É o número 68 da pauta. Aqui para mim, aqui, o 23 ainda. Pegando. Viu? Já que nossa sustentação oral, peço vênia para ir direto à conclusão. Pois não, excelência. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e o recurso adesivo da reclamante. Rejeito a arguição de nulidade suscitada pela reclamada e reconheço o julgamento ultra petita. Em consequência, determino seja decotada da condenação o item I constante da conclusão da decisão. No mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos em decorrência da redução ou supressão da parcela bolsa de treinamento e o pagamento de 1 hora extra a título intervalar com consecutários reflexos. Nego o provimento ao apelo adesivo da reclamante. Arbitro novo valor à condenação no importe de R$60 mil, com custas de R$ 1.200 pela reclamada, autorizando a pugnar junto ao órgão próprio, a partir do trânsito julgado desta decisão, pela restituição das custas processuais recolhidas a maior. É minha proposta de voto, excelência. Pois não, desembargador Manuel. De acordo, senhor. Desembargador Marcos Moura. Estou de acordo também, presidente. E assim se decide, nos termos do voto do relator, por unanimidade. Agora nós vamos para o número 34 da pauta, é o RO 10735, dígito 55. Recorrente Delma Fernandes dos Anjos, recorrida RN Comércio Varejista S.A. Inscrito para sustentação oral, o advogado Elias Negen Neto, pela reclamada RN Comércio Varejista S.A., ora recorrida. 4 da pauta. Doutor Elias quiser, eu posso começar lendo Faça favor. a conclusão. Faz Vossa isso. Excelência me permite? Claro, claro. Então, direto à conclusão, estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante e, no mérito, provejo, em parte, para 1. Excluir a aplicação da súmula 340 do TST no cálculo das horas extras devidas a título de intervalo intrajornada no período de labor como vendedora comissionista pura até 30 de junho de 2009, determinando seja observado o divisor 220. 2. Acrescer a condenação o pagamento de 15 minutos extras por dia de trabalho, em que se verificar o labor extraordinário a serem apurados com base nos registros de ponto,
com os mesmos reflexos e observados os mesmos parâmetros definidos na origem e incluídos ou mantidos nessa instância para as horas extras a título de intervalo intrajornada. 3. Condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000. 4. Determinar a observância do entendimento consubstanciado na OJ 400 da SDI 1 do TST na fixação da base de cálculo do imposto de renda a ser recolhido. Mantém o valor da condenação porque ainda compatível. É como vota, Excelência. Está usando a palavra? Por favor. Senhor presidente, Perfeitamente. a ilustre pessoa, aqui em cumprimento os demais integrantes, senhora representante do Ministério Público Federal, Trabalho, senhora secretária, colegas e serventuários presentes. Se me permita, o desembargador relator, no tocante ao deferimento da intrajornada, Vossa Excelência falou que até o ano de 2009, salvo engano, não seria 2013, não, Excelência, porque esse período 2009 foi considerado prescrito, com todo o respeito. Enquanto Vossa Excelência fala, eu vou examinando aqui. Ok. Doutor, aqui no meu voto está constando que é até 30/6/2009. Vossa Excelência me permitisse um exame maior, teria que ser feito... A sentença condenou só o adicional até junho de 2013. Até junho de 2013. Com a sentença aberta aqui. Mas ela... Aí eu teria que examinar melhor. Excelência, eu vou pedir, Vênia, então, vou pedir retirada do processo de pauta para examinar isso com mais cautela. Que aqui realmente não tenho condição de apurar isso com a rigidez que impõe a matéria. Eu pergunto a Vossa Excelência, eu venho para a próxima sessão, ou sustento? Eu estou de férias. Aí Vossa Excelência vai ser novamente reincluído em pauta. Ok, sim. Mas Vossa Excelência vai ter que se inscrever novamente, porque vai republicar. Nós estamos retirando o processo de pauta. Então, vai haver republicação. Aí o senhor tem a oportunidade. Perfeitamente, Excelência, perfeitamente. Ok. Bom trabalho. Obrigado. Retirado de pauta. Agora nós vamos para o número 8 da pauta. É o RO 10-220, dígito 03. Recorrentes: Renan Henrique Pereira Martins. Toolbox Serviços Administrativos Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o advogado Marcos Henrique Silvério, pela reclamada Toolbox, ora recorrente. Pois não, Excelência, já está aqui na minha tela. Se Vossa Excelência quiser... É o número o quê que você falou? 8? 8 da pauta. Eu não estou conseguindo. Eu quero ver o resultado, doutor? Conclusão? Pois não, Excelência. Por favor, desembargador. Pois não, Excelência, já Critério de estou... Vossa Excelência, evidente. Pois não, tudo que for para facilitar...
e dar celeridade ao processo, eu estou de acordo. Pois não, Excelência, se Vossa Excelência então me permite, indo direto à conclusão, eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelos litigantes. Rejeito a arguição de nulidade suscitada pelo reclamante e, no mérito, nego o provimento ao seu apelo. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento da PPR proporcional prevista na cláusula 10ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2006 e 2017 e também a multa coletiva correlata ao não pagamento desta parcela. Mantenho o valor da condenação porque ainda compatível. É como vota, Excelência. Não, vai usar a palavra? Sim, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem essa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, o que remanesceu da condenação, de acordo com a conclusão que foi, o resultado que foi lido, diz respeito à fixação de horas extras em razão da sentença ter fixado o início da jornada a partir das 7h40. Isso com base nos depoimentos das testemunhas do reclamante, exclusivamente, os quais disseram, o que não é verdade, com todo respeito, que a jornada era obrigatória ser registrada a partir das 8h. No entanto, se consultar todos os registros de ponto, os registros de jornada que estão nos autos, fica claro que esses registros eles são altamente variados. Eles não são rigorosamente anotados às 8h em ponto, como as testemunhas disseram. E lembrando que essas testemunhas trabalharam, a primeira, de 27 de janeiro de 2015 a 22/11 de 2015. A segunda, de 26 de fevereiro de 2014 a 12 de dezembro de 2014. Um pequeno período de trabalho dessas duas testemunhas. E o depoimento dessas duas testemunhas, quando do exame da matéria sobre acidente de trabalho, foi considerado pela própria sentença depoimentos com falta de credibilidades. Eles não foram adotados pela sentença e pelo juízo como depoimentos fidedignos à realidade, uma vez que se contradizeram inúmeras vezes sobre inúmeros fatos do processo, que levou, inclusive, à improcedência do pedido sobre a questão do acidente do trabalho. Nós trouxemos aqui dois exemplos, por amostragem, de cartões de ponto do período dessas testemunhas. E estão na ID 7F4F050 e 6701ED, página 26. Logo se constata que tem entrada 7h30, 7h40, 7h45, 8h20, 8h45, 7h45, 8h18, enfim. O cartão de ponto ele não é fraudulento. Não havia nenhuma determinação que se fizesse registro a partir de 8h e que ficasse lá esperando. Até porque, se fosse assim, não teria sentido nenhum cartões com registro de ponto 7h20, 7h30 e até 8h30. Se ele era obrigado a bater o ponto às 8h, era coagido, segundo falaram, anotar às 8h, não teria sentido nenhum existir cartões com anotação de 7h20 ou até de 8h40 ou 8h30. As testemunhas, elas justificaram essa suposta necessidade de chegar mais cedo e mais anotar às 8h, como sendo uma necessidade de organização da rota das encomendas que seriam feitas no dia. Só que as duas testemunhas, elas foram claras, que às vezes não dava tempo de fazer essa organização no dia anterior. Era às vezes. As duas testemunhas falaram isso. Não era a jornada toda, todo dia, indiscriminadamente. As duas testemunhas e as duas testemunhas também da reclamada, que não foram aí, os seus depoimentos não foram aí valorados, hora nenhuma. Além disso, a sentença afirmou que o reclamante teria demonstrado,
diferença a seu favor na quitação das horas extras. E citou como exemplo o mês de janeiro de 2014 e afirmou que ele realizou 26 horas e 4 horas extras, tendo recebido o correspondente a 22 e 24 horas extras. Mas não observou que, na sequência, esse documento citado pela sentença das folhas 23, não observou que as folhas 25, o reclamante, ele faltou 3 horas e 30 minutos. E essas faltas, reduzindo de 26,4, dá exatamente 22,24 horas que foi realmente remunerada a ele. Então, com todo respeito à respeitável sentença e também ao voto nessa parte do eminente desembargador relator, a reclamada insiste que seja reformada nesse ponto, excluindo a condenação de horas extras com base na fixação de início de jornada ficta. Muito obrigado, Excelência. Oi, vocês têm alguma observação? Não, Excelência, só o seguinte. Em primeiro lugar, a testemunha Cláudio Márcio Teodoro Pereira, que trabalhou com a reclamante como ajudante motorista, esclareceu que tinha que chegar 10 minutos antes de bater o ponto, mas só podia bater o ponto às 8 horas. A outra testemunha, Alain Lourenço da Silva, disse que também chegava por volta das 7h30 para adiantar o serviço. Então, portanto, está mais do que provado que o horário assinalado nos cartões de ponto não era verossímil. E, além disso, a informante da reclamada, Andréia Gomes Calil, não prestou depoimento sob compromisso, então, portanto, seu depoimento tem que ser valorado dessa maneira. A outra testemunha da reclamada, Sabrina Barbeitos, esclareceu que a reclamante registrava todos os seus horários e dias trabalhados corretamente nos cartões de ponto. Mas, no entanto, ela nunca trabalhou com a reclamante e se ativava na RE como auxiliar financeira. Então, portanto, também seu depoimento também deve ser visto com cautela. Então, portanto, fazendo uma média, como fez o juiz de primeiro grau, entre a primeira e a segunda testemunha, houve por bem estabelecer que chegava, no mínimo, em média, 20 minutos antes do horário registrado nos cartões de ponto. Então, portanto, eu estou, dessa forma, mantendo, nesse aspecto, a sentença atacada. Pois não. Desembargador Manuel? De acordo. Desembargador Marcos Moura? De acordo. Eu proclamo que a turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Nós vamos para o número 22 da pauta. É o RO 10485, dígito 11. Recorrentes Marco Aurélio de Carvalho e Itaú Unibanco S.A. Recorridos os mesmos. Inscreveu-se para sustentação oral a advogada Thaís Vieira Damasceno pelo reclamante, ora recorrente Marco Aurélio de Carvalho. A palavra. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, demais desembargadores. Daqui da tribuna, é pertinente destacar alguns pontos da demanda que necessitam de reforma, quais sejam o enquadramento do reclamante no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, ao entendimento de que o obreiro, além de receber a gratificação de 1/3 do salário, ele teria atribuições de maior complexidade, o que não merece prosperar, data máxima vênia, que as testemunhas ouvidas nos autos, elas demonstraram que o reclamante ele não tinha nenhuma atribuição, além daquelas determinadas nos sistemas, e o que a gente já sabe e que é massivamente discutido já com relação aos bancários, é que eles têm sempre um limite na atuação. Nesse caso, pode-se citar a testemunha Marissandra, que ela também, como gerente de relacionamento, tinha as mesmas atribuições que o reclamante, e ela afirma que as atividades eram aberturas de contas, vendas de produtos, que o reclamante não participava de comitê de crédito, que possuía alçada pré-aprovada no sistema. Ou seja, ele não tinha qualquer liberdade de atuação nas suas atividades. Já a testemunha ouvida pelo banco, Humberto, ele não
não trabalhou com o reclamante, não desempenhou as mesmas atividades. E a testemunha Lívia Mara, ouvida também pelo banco reclamado, disse que o reclamante não tinha subordinados e que assinava cheques e contratos juntamente com outro gerente, o que constata o duplo controle de que o reclamante ele jamais teve autonomia para agir sozinho, mas sempre conjuntamente. Conforme demonstrado, então, pela prova testemunhal, os gerentes de conta eles atuam de forma roteirizada, não possuem nenhum poder de mando ou chefia, motivo pelo qual pugna-se pelo provimento do recurso obreiro para que seja deferidas as 7ª e 8ª horas, 8ª hora como extra, e que é o provimento também com relação ao desgaste de veículo, reembolso de combustível, já que as testemunhas também disseram que os valores recebidos eles não eram capazes de suportar os gastos realmente obtidos com as visitas e a utilização do veículo. No mais, requer a sentença, reforma da sentença nos totais termos do recurso ordinário do obreiro. E quanto aos pontos suscitados pelo banco e seu recurso, estes não merecem prosperar, uma vez que a insurgência empresária é completamente genérica e apenas limitada a repetir o que foi alegado na contestação. Pois não. Desembargador Oswaldo. Excelência, data vênia, conforme eu já várias vezes já tive ocasião de sustentar nos meus votos e aqui, quando sou questionado a respeito da matéria pelos ilustres advogados que ocupam a tribuna, o gerente bancário tem que ter um outro enfoque diferente do que os ilustres patronos tentam sustentar. O gerente bancário não é uma pessoa que atue isoladamente. Ele não pode assinar cheque sozinho. Ele não pode conceder crédito sozinho. Ele não pode, enfim, fazer uma série de coisas que ele não pode fazer sozinho. Como, aliás, ninguém no banco pode fazer. Nem no caso aqui do Banco Itaú, nem o doutor Paulo Setúbal, que consta como um dos maiores acionistas do banco, não pode deferir isso livremente. Ele também tem que ter uma correspondência com o quadro de acionistas, com o conselho gestor do banco e tudo mais. Então, essa possibilidade que alguns advogados entendem que, para ser gerente, na acepção plena da palavra, tem que ser, entre aspas, o dono do banco, fecha aspas, evidentemente que não corresponde com a realidade. Nós temos que examinar de cada caso per si. Alguns casos aqui nós consideramos, eu mesmo já considerei, e juntamente com Vossas Excelências em outros processos, que, evidentemente, que existe alguma limitação. Existem alguns casos em que o título de gerente é dado tão somente para tentar escapar da condenação da 7ª e da 8ª hora. No caso específico aqui do caso que nós temos em tela, a reclamante tinha instrumento de mandato que comprova que o reclamante detinha procuração para representar o banco reclamado perante órgãos federais, estaduais e municipais, podendo, inclusive, outorgar procuração a advogado credenciado para defender os interesses do réu e gerir os negócios dos bancos nos limites da sua alçada, dentre inúmeras outras tarefas. Isso, por si só, já demonstra que o reclamante, no caso específico, era, sim, ele possuía, assim, uma fidúcia maior do que qualquer outro do que os outros empregados do banco. Vossa Excelência, veja bem, se fosse o caso de ter uma fidúcia comum, normal, todos os empregados do banco teriam procuração, o do caixa, do escriturário, do despachante, enfim, qualquer pessoa dentro do banco poderia ter esse poder. E não é. O poder é limitado a algumas pessoas, no caso do reclamante. Então, dessa maneira, Excelência, data vênia da sustentação que foi feita da tribuna, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, negando-lhes provimento, mantendo, portanto, a sentença recorrida. É como voto. Obrigada. Alguma divergência? Estou de acordo, só a título de observação, o piso, a partir de 90 dias do bancário exercente cargo comum em 2010, outubro, por exemplo, era R$ 1.250.
Nesse mês, o reclamante já recebeu mais de R$ 5.000 de salário e gratificação. Então, vê que nem o salário era o do piso da convenção. Inteiramente de acordo. Desembargador Moura? Também de acordo. E assim se decide nos termos do voto do relator. Obrigada. Agora nós vamos para o número 65 da pauta, é o RO 11.587, dígito 81. Recorrentes, Sprink Segurança contra Incêndio Limitada, Caixa Econômica Federal e Globo Comunicação e Participações S.A. Recorridos os mesmos e Josimar Rodrigues Vieira. Inscreveu-se para sustentação oral a advogada Andréia de Campos Vasconcelos, pelo reclamante Josimar Rodrigues Vieira, ora recorrido. Reclamante, né? Palavra. Boa tarde a todos, excelente senhor presidente, demais desembargadores, membros do Ministério Público, servidores, advogados aqui presentes. Na verdade, nós temos 3 recursos das reclamadas e eu gostaria de ouvir a conclusão do voto antes de me pronunciar. Pode, sem dúvida nenhuma. Eu estou conhecendo os recursos ordinários das reclamadas e, no mérito, negando provimento ao recurso da segunda reclamada, Caixa Econômica Federal, e dando provimento parcial aos recursos da primeira reclamada, Sprink, Segurança contra Incêndio Limitada, e da terceira reclamada, Globo, Comunicação e Participações S.A., para afastar da condenação o pagamento das diferenças salariais dos meses de janeiro e fevereiro de 2015, bem como o adicional de periculosidade de março de 2015. Estou reduzindo ainda o valor da condenação, fixado em R$20.000, para R$15.000, com custas de R$300 pelas reclamadas, que deverão pugnar junto ao órgão próprio, a partir do trânsito julgado desta decisão, pela restituição das custas processuais recolhidas a maior. É minha proposta de voto. Está usada a palavra? Eu gostaria de que mantivesse o voto nos termos ora prolatados, porque é de interesse do reclamante, ora recorrido. Alguma divergência? Eu estou de acordo. Proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator por unanimidade. Muito obrigada, bom trabalho. Agora nós vamos para o número 17 da pauta, é o RO 10.424, dígito 53. Recorrente Kaiser Curca Cardoso de Matos, recorrida Irmandade Nossa Senhora das Dores. Inscrito para sustentação oral, o advogado Felipe Martins Ribeiro Pires, pelo reclamante. O excelentíssimo desembargador Manuel Barbosa da Silva, ele se encontra suspeito por motivo de foro íntimo para participar deste julgamento. Então, os desembargadores Marcos Moura Ferreira e Márcio Flávio Salem Vidigal participarão deste julgamento. É o número 17 da pauta. Fala pelo reclamante? Pelo recorrente, isso, excelência. Já ouviu o resultado antes? Por gentileza. Pode ser? Pois não. Eu estou conhecendo o recurso ordinário do reclamante, concedendo os benefícios da justiça gratuita e acolhendo a preliminar de impedimento, afastando o valor probante das declarações da testemunha Lívia Santiago Cavalcante Mata, nos termos do artigo 447, parágrafo 2º, inciso 3 do CPC, e, no mérito, negando-lhe provimento. É como voto. Quer usar a palavra? Não, excelência. Com relação ao vínculo de emprego. Ele quer fazer uso da palavra em relação ao vínculo de emprego. Pois não. Sim. Toda a documentação, excelência, juntada aos autos, se encontra no sentido de corroborar a alegação do reclamante de existência de vínculo de emprego. Existe uma declaração do próprio hospital de D2E3C 096 que declara que o reclamante é pediatra no hospital desde 2006. A recorrida ela não
não contesta a prestação de serviço, logo atraiu para si o ônus da prova de inexistência de vínculo de emprego. Então, desculpa, Excelência, o que a recorrida junta nos autos, Excelência, limita-se a habilitar-se no processo acordos coletivos, ata de eleição de diretoria do hospital, estatuto do hospital, documento de identidade do provedor do hospital, procuração, carta de preposição, 3 sentenças e um acórdão. As razões de decidir do juízo Primevo são baseadas na existência de um convênio firmado entre o hospital e a prefeitura. Não existe nos autos, Excelência, qualquer convênio nesse sentido. O recorrente desconhece a existência desse convênio e se sente até prejudicado por não poder manifestar acerca do documento que foi mencionado na sentença. A carga horária do reclamante chegava a 72 horas semanais. Então, assim, o douto sentenciante menciona que o reclamante não se refere a um médico do Hospital Albert Einstein, de São Paulo. No entanto, não sequer valoriza o número de horas trabalhadas pelo recorrente. Enfim, se distancia de toda a prova documental existente nos autos e, por fim, o recorrente extrapola os limites probatórios, conforme pode-se notar no depoimento colhido aos autos, em documentos, vasta prova documental existente nos autos. Portanto, pede a reforma da sentença com relação ao vínculo de emprego e demais pedidos consectários. É o que requer. Não, Excelência, eu mantenho a minha decisão. Data vez. Estou inteiramente de acordo. Desembargador Marcos Moura. Presidente, eu nego provimento ao recurso. Fico vencido parcialmente, portanto, porque o eminente relator e Vossa Excelência estão provendo para conceder o benefício da justiça gratuita que o juiz de primeiro grau não concedeu. Eu também não concederia, não manteria a sentença. Não concederia, tendo em vista os fatos alegados acerca da própria remuneração do reclamante. Segundo a peça inicial, ele fora contratado lá em 2006 e dispensado em 2016, etc., e diz aqui, mediante remuneração média de R$25 mil. Então, por essa razão é que eu prefiro aqui ficar vencido e manter a sentença quanto a esse aspecto. Pela ordem, então somente por amor ao debate, nada contra a posição de Vossa Excelência. Mas o que acontece é que a única forma que consta nos autos como remuneração dele, eu acho até que poderia haver outra, e provavelmente até tem outras formas de remuneração. Só que, no caso aqui, a única prova que tem é desse valor de 25 mil que ele recebia do hospital, que perdeu, que deixou de receber. Então, portanto, dessa forma, eu entendi que ele, deixando de prestar serviço a esse hospital, que, no caso, ficou reconhecido que não havia vínculo, eu entendi que ele ficaria ao desabrigo sem poder recorrer à justiça, a menos que tivesse prejuízo da sua subsistência. Então, portanto, por esse motivo é que eu deferi. Então, somente para me justificar. Está certo. Eu mantenho, presidente, a sentença, porque, de qualquer maneira, caberia ao reclamante, então, o ônus dessa argumentação acerca do fato de que não teria renda, porque o que se pode presumir aí é que teria o recurso suficiente para se manter. Mas o desembargador Oswaldo parte de um pressuposto que é razoável. Não é o meu, mas é muito razoável também, de que, não reconhecido o vínculo, não teria havido mais fonte de... E considerando também a declaração dele de próprio punho, né, que estabelece dessa forma. Então... Mas eu mantenho aqui a sentença. Pois não. Eu vou acompanhar o relator exatamente pelos motivos expostos por ele, e há uma declaração nos autos que não foi objeto de... não foi infirmada. Então, eu
acompanho o eminente relator e proclamo que a turma decide nos termos do voto dele, relator, vencido parcialmente o desembargador Marcos Moura Ferreira quanto à gratuidade de justiça, Exatamente. que não concedia. Não concedi, exatamente. Para o número 14 da pauta. 14 da pauta é o RO 10.326, dígito 91. Recorrentes: Itaú Unibanco S.A., José Luiz Neto. Recorridos os mesmos. Inscreveu-se para sustentação oral o advogado Wilken Bruno dos Santos, pelo reclamante, José Luiz Neto. Hora recorrente. Tem a palavra. Eminente presidente dessa colenda quinta turma, a quem peço licença para cumprimentar os demais componentes. Boa tarde, cumprimento ainda a representante do MP, os advogados eventuários presentes. Senhor presidente, que sustenta essa tribuna, em breves considerações, ressaltando alguns pontos expostos no recurso ordinário adesivo que foi interposto em face da respectiva sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista ajuizada na primeira vara do trabalho de Pouso Alegre, que frisa com brilhantismo julgou procedente grande parte dos pedidos postos na inicial. Data vênia carece de reforma em alguns pontos, os quais passo a destacar. É de amplo conhecimento deste tribunal que os bancos, em geral, têm a função princípio, qual seja, de oferir lucro, em total afronta aos direitos trabalhistas, afrontando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Tem ferido de morte vários direitos trabalhistas de seus empregados, como o caso do presente recurso, junta-se milhares em todo o país, como vários foram julgados nessa turma hoje. Dessa forma, o que se requer é a busca da aplicação da lei trabalhista com a concessão dos direitos usurpados pelo banco. Sabe-se que o novo Código de Processo Civil tem utilizado subsidiariamente na Justiça do Trabalho, tem privilegiado os precedentes, buscando estipar do Judiciário decisões conflitantes para casos análogos, implementando dessa forma a segurança jurídica. Neste apazão, eu peço vênia para ler parte de um acordo de número 10.965.44.2015.503.150, da lavra do excelentíssimo presidente dessa turma, o desembargador Márcio Flávio, em recurso manejado pelo próprio Banco Itaú, julgado no dia 4/4/2007, muito recente, em que a reclamante também era bancária em uma cidade de Santa Rita do Sapucaí, aqui mesmo em Minas, e que tem os mesmos, praticamente todos os mesmos pedidos. A situação era muito análoga a esse caso. A ementa foi da seguinte forma: princípio da imediatidade do juiz, prestígio à valoração dada pelo juiz de primeiro grau à prova oral produzida. O princípio da imediatidade, ou o princípio do juiz imediato, tem aplicação considerável na Justiça do Trabalho, onde a prova oral é muitas das vezes, elemento instrutório mais relevante na formação da convicção do julgador. O princípio da imediatidade decorre do princípio da oralidade, que informa que o juiz que colhe direta e pessoalmente a prova oral possui uma maior percepção do grau de convicção que as partes e as testemunhas demonstram em juízo, acerca dos fatos que compõem a lide. Por conseguinte, deve-se, via de regra, privilegiar as impressões do juiz de primeiro grau sobre tal prova. Na conclusão do julgamento deste recurso, que acabo de ler a ementa, o ilustre desembargador consignou o seguinte entendimento, que foi acompanhado pelos seus pares na conclusão. Vejamos. No mérito, deu parcial provimento ao apelo da reclamante para deferir à reclamante o pagamento de reflexos das diferenças da remuneração variável, condenar o reclamado ao pagamento de diferenças salariais que arbitrou por razoável em R$ 3.000 por mês, diante da inobservância aos critérios de enquadramento, bem como aos critérios de promoção e mérito. Também condenou o reclamado ao pagamento de diferenças salariais de verbas semestrais, com fincas no artigo 400, inciso 2 do CPC,
presumível montante estimado das diferenças. Ou seja, esse caso ele é muito análogo ao caso dos presentes autos, e o que busca é, dessa forma, busca implementar a segurança jurídica para que esta egrégia turma mantenha seu entendimento em relação aos casos de bancários que trabalhavam na mesma instituição bancária, em cidades do interior de Minas Gerais, ocupando a mesma função, sujeitas às mesmas condições. Sejam mantidos os pedidos julgados procedentes e, com efeito, seja dado provimento ao recurso adesivo para que seja o reclamado condenado ao pagamento de diferenças salariais diante da inobservância aos critérios de enquadramento, bem como aos critérios de promoção e mérito previstos na política de remuneração interna da empresa, observado o período contratual. Posto isso, requer o provimento do recurso ordinário adesivo para reformar a sentença proferida e que seja mantida a sentença em totalidade nos demais pontos. Muito obrigado. Pois não, Excelência, eu vou direto à conclusão, que, por si só explicativa, conheço do recurso ordinário do reclamado e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para declarar que a multa só incide se não ocorrer o pagamento a partir do primeiro dia subsequente ao prazo de citação para quitação das contribuições previdenciárias devidas. Conheço do recurso adesivo do reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para determinar a integração dos valores pagos sob a rúbrica 5993, participação dos resultados, a remuneração do autor por todo período contratual imprescrito, conforme se aferir pelas folhas de pagamento juntadas aos autos, com o consequente pagamento dos reflexos no repouso semanal remunerados, sábados, domingos e feriados, verbas rescisórias discriminadas no TRCT, no caso, aviso prévio, 13º salários, férias acrescidas do terço constitucional, gratificações semestrais, depósito do FGTS e da multa de 40%. Mantenho o valor da condenação porque é ainda compatível. É a minha proposta de voto, Excelência. Não, desembargador Manuel. De acordo, Excelência. Desembargador Marcos Moura. Presidente, eu tenho vencido parcialmente porque daria provimento ao recurso da reclamada para determinar a utilização do divisor 220 no cálculo das horas extras. Só quanto a esse aspecto, mas eu estou de acordo. Eu proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator, vencido parcialmente o desembargador Marcos Moura Ferreira, quanto ao divisor. Ao divisor. Daria provimento, né? É, que dava provimento quanto ao recurso da reclamada, quanto ao divisor. Não tem recurso nesse aspecto, não. Não há recurso, não. Não, parece que... eu não participo, não, mas parece que a divergência é para atender... a insurgência já inclui... já incluiria. Já incluiria. Mas não há recurso. Princípio da distrição. Hein? Obrigado. Falta distrito. Mas aí... bom, bem. Mas o vice-presidente pode mandar voltar para a gente. Não é? Verdade. Pode mandar voltar para você julgar de novo. Não gostei. Volta lá e ver como é que vai ser. Sem hipótese, não. Proclamo que a turma decidiu nos termos do voto do relator, vencido parcialmente o desembargador Marcos Moura Ferreira, que dava provimento parcial ao recurso da reclamada quanto ao divisor. Para aplicar o divisor, né? 200, né? 220. 220. Na verdade, crescia, porque eu estou dando provimento parcial. Então, acrescendo ao provimento. Crescia ao provimento. É isso, doutor Marcos? Crescia o provimento. Isso mesmo. E assim se decide. Agora nós vamos para a sala do doutor Manuel Barbosa da Silva. Eu não fui convidado para essa sala. Me sinto excluído. É discriminatório. Oi. Você vai me dar carona hoje? Vou. Chegando outubro. E hoje o doutor Márcio Vidigal não vai. Estou fora. Tua conversa será no outro nível.
Nós vamos para o número 17 da Isso é abuso do pauta, poder. com ROPS 10.731, dígito 38. Aqui. Recorrente. 10 horas. Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Recorrido Vinícius de Oliveira Rezende. Inscrita para sustentação oral, a advogada Maria Luísa Pereira Sá, pela reclamada ora recorrente, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Amanhã a gente diz, eu fui resolvendo. Pois não, tem a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, boa tarde. Eu gostaria de chamar a atenção a um ponto específico do recurso ordinário da reclamada quanto ao deferimento das férias em dobro referente ao período de 2016-2017, né, que seriam as férias proporcionais, tendo em vista que elas já constam do pagamento no TRCT juntados aos autos, e, por isso, requer a reclamada modificação da sentença quanto a este ponto. Nos demais, eu gostaria apenas de reforçar as razões trazidas em recurso ordinário, requerendo o provimento do recurso. Muito obrigada. Pois não. Desembargador Manuel. Senhor presidente, eu estou conhecendo, é sumaríssimo, estou conhecendo o recurso e mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Viu? A questão aqui que concedia férias e pagava depois das férias. Pois não. Desembargador Marcos Moura. Estou de acordo com o relator. Também estou de acordo e proclamo que a turma decidiu não sermos o voto relator. Obrigada, boa tarde. Agora nós vamos voltar para os autos físicos, porque tem um pedido de preferência no número 16 da pauta de autos físicos, com a relatoria do desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal, revisor o desembargador Oswaldo Tadeu e terceiro votante o desembargador Manuel Barbosa. Agravante Célia Venâncio Costa Silva, agravados Tentação Minas Indústria e Comércio Limitada e Rubenildo Lourenço de Souza e outra. É o número 16 da pauta. 16. Autos físicos. O senhor é o relator. É um agravo de petição? Isso. Eu sou o relator. Isso. Prescrição intercorrente. Por enquanto, na esteira do posicionamento adotado na súmula 63 deste tribunal, é inaplicável a prescrição intercorrente na execução de créditos trabalhistas em razão da incompatibilidade com o impulso oficial. Conheço do agravo de petição interposto pela exequente, salvo quanto a pedido de reanálise da petição de folha 226, por ausência de fundamentos que deem, podemos tirar esse circunflexo daí, suporte a esta postulação. No mérito, dá-se-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução. Desembargador Oswaldo. De acordo. Desembargador Manuel. De acordo até o dia 11 de novembro. É o dia da... Por isso é que eu disse por enquanto. É o dia exato, é o dia mesmo. Por unanimidade, se decide nos termos do voto do relator. 120, no dia 10. Fez no dia 11. Agora nós vamos para as divergências dos autos físicos e vamos começar com o número 34 da pauta. O número 34 da pauta, que é o 593/2011-149. Direito do trabalho, princípio de proteção. Marcos Moura. É o sobrestamento. 394. 394. Deve ser dos honorários, não? É a questão da IUJ sobre repouso semanal remunerado, integração das horas extraordinárias habituais, repercussão das demais parcelas salariais. Então, é o caso, né? Pode, plenamente. Também acho. Não, então, o número 34. Agora nós vamos para o número 36. O número 36 da pauta é o 988-2012-014. É só um esclarecimento que o doutor Manuel entende que é razoável, eu vou fazer. Aí você vai colocar onde, doutor? No final. Devendo esta e os juros serem apurados, separados sobre o débito principal e
atualizado? Podia. Pode ser, Não por teve colocar debate, principal e atualizado? Pode. E atualizado. Sim. Pronto. Isso. Então, ok. Uma situação assim, boa ideia.